tarde, sejam todos muito bem-vindos. Tudo azul por aqui. Olha só o tom de azul desta blusa, combinando com a ficha. Tudo branquinho, tudo clarinho, sandália. Amando esta nova parceria com a boutique Paul Pés. E olha só, falando da programação de hoje, você que adora sorvete, sabe aquele sorvete Magno, gordo, calórico? Pois é, hoje você vai aprender a fazer um sorvete Magno, mas numa versão saudável e totalmente nutritiva, ok? No nosso quadro Corpo em Movimento, mais uma aula de treinamento funcional para que você possa conhecer, saber como funciona. E falando em atividade física, você já sabe que você pode comprar o seu equipamento de ginástica ou qualquer acessório da linha residencial Movement, ganhando 5% de desconto e o frete grátis. Como? É só você aguardar que já eu vou explicar. Hoje, no nosso quadro Doutora Responde, nós vamos falar sobre ultrassom para gestante, se existe um número recomendado. E agora, um bate-papo com o Dr. Marco Aurélio Otorrino e nós vamos falar sobre infecções de garganta. Estamos no ar. E hoje eu inicio o programa com o Dr. Marco Aurélio, otorrinolaringologista, que está aqui ao meu lado. Boa tarde, Dr. Marco Aurélio. Boa tarde, Maite. Como vai? Seja muito bem-vindo, a primeira vez aqui no programa por você. Obrigado pelo convite e espero conseguir tirar algumas dúvidas aí. E vai voltar outras vezes. Otorrinolaringologista é o que a gente falava brincando na escola para ver quem conseguia falar rapidinho, né? Demorei para aprender. Vamos abreviar para otorrino, né? Nós estamos aqui hoje para falar das infecções de garganta, as infecções com repetições. Fala um pouquinho pra gente até onde é normal que você pode ir levando sem uma cirurgia, quantas vezes no ano, e eu imagino na pandemia como é que foi essa loucura, né? Mas quando a gente fala em infecções de garganta, a gente sempre tem que pensar, né, que a garganta são várias estruturas, tem as amígdalas, que talvez seja que todo mundo acaba, eu tô com uma dor de garganta, eu tenho uma amidalite, mas não necessariamente é isso. Então a gente acaba classificando, na verdade, como faringo, tonsilites. Tonsila é a amígdala, né? Certo. Tonsila palatina, a gente dá esse nome. Então, assim, nem toda dor de garganta quer dizer que é uma amidalite. Acho que esse que é o primeiro ponto que todo mundo tem explicar, que ter, né, na cabeça. Na verdade, 70%... Na verdade, dói essa região da garganta, digamos assim, né? Em torno de 75% dos casos de dor de garganta são virais. Então, são as infecções virais dos vírus comuns que a gente tem, rinovírus, adenovírus, o Covid agora, né? Até a última variante, a Omicron, ela teve uma predileção por via aérea superior, então foi muito comum, muito mais as queixas de dor de garganta, né? Então esse é o primeiro ponto, né? Você tem que lembrar que a maior parte das vezes é viral. E o tratamento das infecções virais, certo, que hoje estão muito conhecidas aí em função do próprio Covid, né? As infecções bacterianas são num número menor, normalmente ali entre 20% e 30% dessas dores de garganta, mas existem, são as amidalites em geral, as amidalites bacterianas, que dão sintomas muito mais exuberantes em geral. Então, sintomas abruptos de febre alta, com muita, né? A gente fala, né, adinamia, prostração. Então, sintomas mais exuberantes para o paciente e muita dor, né? Muita dor. Então, isso são talvez os grandes diferenciais aí, né? O quadro viral é um quadro mais leve, um quadro com febres mais baixas, de evolução mais arrastada, e a amidalite bacteriana é muito mais... E desses quadros, qual o que acontece com mais frequência nas crianças, doutor? Assim, nas crianças também são as virais. Certo. Sempre mais as virais, como nos adultos. Só que nas crianças, a amidalite bacteriana ela é muito mais comum, principalmente na faixa etária ali dos seus 3 a 10 anos de idade. É uma fase de atividade muito grande imunológica dessa região, né, onde estão as amígdalas. Então, tem respostas e infecções mais comuns mesmo, amidalianas, né? Então, nas crianças, realmente, muito mais comum da gente ver. Por que algumas crianças têm com muito mais repetições e outras não? Existe uma causa para isso? Causa específica não tem. Existe uma, vamos dizer assim, uma predisposição de cada pessoa. E, vamos dizer assim, essas crianças que começam a ter, que são já mais predispostas a ter, elas
começam a mudar um pouco, vamos dizer assim, o tecido linfóide da própria amígdala, que é um tecido linfóide. E isso acaba acarretando, vamos dizer, uma diminuição local ali, uma mudança local na parte imunológica, né, mais relacionado a um tipo de linfócito, que é o linfócito B, e começa às vezes a predispor a própria amígdala a ser um foco de infecção. Então essas crianças começam a ter mais frequente amidalite. Caracterizada pela febre, com, vamos dizer, um diagnóstico, até muitas vezes o diagnóstico médico mesmo, com as placas de pulso, febre alta, e que sempre precisam de tratamento com antibióticos, diferente das, vamos dizer, dores de garganta virais, né? As dores de garganta virais que não precisam normalmente desse tratamento com antibiótico. E quando é indicado a cirurgia, a retirada das amígdalas? No passado tinha uma infecção, tiravam-se as amígdalas, né? E a adenoide? Necessariamente quando você tira a amígdala tem que tirar a adenoide? Como é que é? Não necessariamente. É que muitas vezes, só para explicar, né, pro pessoal, a adenoide é um tecido como a amígdala, mas não fica exatamente naquela posição, ela fica na região por trás do nariz, a gente chama isso de rinofaringe, que é a parte alta, né, da faringe. E todas as vezes que a criança está nessa fase de inflamação, ela fica com o nariz entupido, tudo isso também? Não necessariamente, tem crianças que essa dificuldade para respirar, dificuldade, né? Tem crianças que só têm as amidalites de repetição, e tem crianças que acabam tendo os dois, porque a amidalite de repetição pode predispor a um aumento da amígdala, e esse aumento também da adenoide, esse tecido que fica lá atrás, levando, vamos dizer, aos quadros respiratórios. Crianças que roncam muito, crianças que têm dificuldade respiratória durante o dia, respiração oral frequente, crianças que têm durante, vamos dizer, o sono, né, às vezes até paradas respiratórias, que a gente dá o nome de apneias do sono. Então, e normalmente a amígdala aumentada e a adenoide são as grandes causas. Doutor, né? agora você falou do sono, a criança que tem dificuldade para respirar. Isso interfere na arcada dentária da criança? Bastante, né? A criança, para ela se desenvolver, e principalmente a gente chama o arcabouço facial, ela tem que estar com a boca fechada e respirando pelo nariz. É muito importante a projeção da língua na região alta, que a gente chama, né, no palato, para expandir. Crianças que não fazem isso, respirando muito pela boca, acabam tendo, a gente chama aquela boca muito arcada, né? A gente chama de palato ogival, o nome que a gente dá, que parece a ogiva das igrejas medievais, vamos dizer assim. E isso prejudica muito a arcada dentária e o desenvolvimento facial mesmo. Por isso que é muito importante a criança dormir bem e principalmente respirar pelo nariz, né? Normalmente é um tratamento, inclusive, quando é feito, que envolve muitos profissionais, envolve o otorrinolaringologista, o pediatra, o profissional da fonoaudiologia, o ortodontista, né, que faz esse ajuste. Mas se a criança tem uma obstrução mecânica, que é aí o aumento da amígdala ou o aumento da adenoide, é muito importante ser resolvido, senão, vamos dizer assim, você não consegue resolver isso. Certo. Quanto àquela parte das infecções, como eu falei antigamente, uma infecção tirava uma amígdala. Agora, atualmente, você tem, assim, a gente fala, primeiro, bom senso, né? Quando você for ver, né, nos estudos, dados, falam, se a pessoa tem mais de 6 a 7 infecções num ano, tem que tirar a amígdala. Porque acho que a maioria das mães, quando começa a tomar muito antibiótico, dá muito antibiótico pro filho, isso é que fica um pouco preocupante, né? Sim, que não é uma coisa boa, cria resistência bacteriana. Agora eu vou entrar numa pergunta aqui, mito ou verdade. A água gelada, o sorvete, tudo isso pode prejudicar? O sereno, né? Aquela friagem que a avó fala. A gente fala que, assim, eu brinco que a amígdala, quando está alterada, essas crianças predispostas com as infecções de repetição, ela realmente, ela reage demais. Então, às vezes, alguns estímulos podem fazer ela reagir demais e fazer a infecção, né? Certo. Para a criança que não tem isso, né, não tem essa predisposição, isso aí vira mais realmente um mito. Agora, realmente, a criança que tem muito, que já aí tem, sim, né? Aí a hora que entra em contato com o sorvete, por ser gelado, pode vir, facilita, né, por estar com uma contaminação mais crônica, fazer, né, a agudização e infecção novamente. Então, assim, nesses casos é um pouco que a gente acaba pedindo para Como você disse, o bom senso, né? O bom senso. Se a criança já tem essa predisposição, né? Nada como se está nesse quadro, um chazinho quente, um leite quentinho, né? Sempre é muito bom, né? Sempre é muito bom, né? Bom, só para a gente encerrar, fala um pouquinho, resumidamente, da cirurgia, então, né? Para que as mães não tenham medo, né? Não, é uma cirurgia, eu acho que assim, sempre, bom senso também isso, né? Sempre pergunto, é uma cirurgia simples? Eu sempre falo para meus pacientes, nada na medicina é simples, nem tirar uma unha encravada, né? Então, assim,
dentro dos procedimentos otorrinolaringológicos, né, é um procedimento mais, vamos dizer, de um porte médio básico. Talvez é a primeira cirurgia que nós aprendemos dentro, né, da nossa formação, relativamente rápida, com, né, riscos existem, tem seus riscos, é uma cirurgia Como feita toda num cirurgia, hospital, né? feito, né, sob uma anestesia geral, por isso sempre bom fazer com bons profissionais, um bom serviço hospitalar. Mais uma cirurgia, assim, relativamente rápida e que, como eu falo, né, um pós-operatório, principalmente na criança, bem mais tranquilo, né? Normalmente cirurgias que internam-se de manhã, vão embora no mesmo dia. Ali, na primeira semana um pouquinho mais difícil, mas a criança, ela responde muito bem. O adulto, quando tem que fazer cirurgia, essa é bem mais difícil um pouquinho. Mas, então sim, uma cirurgia feita toda por dentro, sem cortes externos, né? Existem técnicas aí já muito conhecidas, né, para fazer a hemostasia, né, e não ter riscos de sangramento. Então, hoje uma cirurgia, vamos dizer assim, muito estabelecida e relativamente segura. Ok. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Hoje é a primeira e eu conto com você mais vezes aqui, ok? Muito obrigado, viu? Boa semana. Bom, nós vamos para um breve intervalo, mas você não sai daí não, porque nós só estamos começando. Gente, estamos de volta e agora sim você vai poder acompanhar e anotar aí um sorvete, é um Magnum, né? É um Magnum versão nutritiva e saudável. Magnum, aquele sorvete que você conhece. Olha só, tá tudo preparadinho aqui pro nosso quadro Comer Bem, papel e caneta na mão. Comer Bem. Oferecimento Canda, a força do campo. Vitória, então fala pra gente sobre essa receita saudável, Nutritiva e rápida, fácil. e saborosa, né? Muito Olha o cheirinho saborosa, aqui de Má. chocolate, gente do céu. Vamos lá, então a gente, são poucos os ingredientes, Não viu? desacreditando, mas ele vai ficar durinho aqui assim mesmo. Fica sensacional aqui mesmo. Uau, então vamos ver. Vamos lá? Vamos lá. E os ingredientes são pouquíssimos, viu? É muito rápido. Aqui nós vamos usar 2 bananas congeladas. Aqui é o achocolatado. Esse achocolatado é aqueles, eu estou usando aqueles prontos. Porém, esse aqui é um achocolatado que ele tem como ingrediente só castanha de caju, o leite da castanha de caju, açúcar demerara e cacau. Aqui é a castanha de caju triturada, o cacau, que é o nosso principal ingrediente. E esse aqui, ele é um chocolate 70% cacau, só que ele não tem nem leite e nem açúcar, ele é adoçado com stevia. Então, na verdade, ele é um cacau com stevia, com adoçante, tá? Vamos lá. Então, é muito rápido também, viu? A gente coloca aqui as bananas. Que já estão congeladas. Quer dizer, você vai ter que, digamos assim, ter esse tempo para congelar as bananas e depois também vai pro congelador, né, o nosso sorvete. Isso. O ideal, na verdade, Má, é a gente sempre ter uma banana, uma fruta congelada, né? Ainda mais no calor. Um morango e o cacau, que é o nosso principal ingrediente. Hoje é o alimento mais nutritivo que a gente, mais antioxidante que a gente tem no mercado, que é o cacau. Só esses 3 ingredientes. Vamos bater. Pronto, Má, a gente bate por uns 2 minutinhos até triturar toda a banana. E aí, a gente coloca a receitinha na forminha. Olha só. Eu coloco um pouco da castanha de caju triturada. Esse aqui eu não vou colocar, mas eu coloco, sempre faço 2. Aí a gente coloca a massa. Então a gente vai levar pro congelador por 2 horinhas. Gente, olha só já o nosso sorvete aqui Magnum, tá? Agora, então, você vai Agora a gente vai cobertura. colocar a cobertura. Na verdade, assim, o ideal seria que tivéssemos deixado um pouquinho mais de tempo, porque ele ainda tá meio molinho, tá, Má? Certo. Então aqui, o ideal é pegar ele e aí você vai passa passando ali. a cobertura. Mas Tá. aí a gente vai fazer uma leve camada aqui do nosso chocolate, 70%, sem açúcar, tá, Má? Porque é esse que é o segredo. Não usar o chocolate. Olha, já tá ficando durinho. Durinho já.
E aí aqui, quem Joga. quiser, joga a castanha por cima. E aí o ideal aqui, Má, é levarmos Pra geladeira de novo, geladeira né? de novo, pra essa casquinha ficar Gente, crocantinha. olha isso. Olha só que perfeição, tá? A vontade de provar aqui é muito grande, mas o certo mesmo seria jogar mais o chocolate Na verdade derretido o certo aqui, é porque ele fica durinho, né? Exatamente. Você viu que ela já tá meio durinha. Ó, eu vou até a mostrar casquinha. com a colher pra vocês verem o que... Olha aqui, Tá durinha. tá durinho, olha isso. Então o ideal é levar pro congelador pra ela ficar com a consistência do magno mesmo. Olha aí, Gustavo, mostra isso aqui, E ó. passar o eu fiz com a chocolate. colher pra você ver que ele tá durinho mesmo. Gente, eu já vou provar assim. E o ideal é passar o chocolate envolto do picolé. Gente, olha só que perfeição. Durinho mesmo. Você jogou o chocolate e acho que como a porque base estava gelada, já fica duro fica na hora, durinho né? na hora. É que o ideal era que nós passássemos envolto o Não, mas aí o chocolate. pessoal de casa vai fazer direitinho, a gente só quis mostrar a perfeição desse sorvete. Você volta pro congelador, né? E Isso, depois aproveite. E Tá? delicie com essa Se delicie, sobremesa que eu deliciosa. não vou voltar ele pro congelador, eu vou comer ele agora. Bom, e a gente vai pro nosso quadro Movimente-se com mais uma aula de treinamento funcional com o professor Tiago, que vai explicar para você todos os benefícios, as vantagens de você fazer um treinamento funcional. Boa tarde, Tiago. Corpo em Movimento. Oferecimento Movement, líder nacional em equipamentos fitness. A solução é nossa, o movimento é seu. E Clínica Sample, cirurgia plástica e odontologia estética. Boa tarde, Maíta. Eu sou o Thiago, professor de Educação Física. Hoje eu venho falar um pouquinho do treinamento funcional e seus benefícios. O treinamento funcional consiste em exercícios que utilizam os próprios movimentos naturais do corpo. O que seria isso? Movimentos do nosso dia a dia, como correr, agachar, puxar, empurrar, esses tipos de coisa. Que além de ser um exercício fáceis de fazer, melhora muito o condicionamento físico, a postura, a flexibilidade do nosso corpo. Estamos aqui com a Luciana e a Jéssica. Elas vão demonstrar um pouquinho do que seriam esses tipos de exercícios. A Jéssica vai demonstrar o exercício. Seria um agachamento com um levantamento com um pouquinho de carga. Agora a Luciane vai demonstrar um pouquinho. Aqui a gente vai utilizar uma corda naval, tá? Para melhorar um pouquinho da postura das costas, o condicionamento, porque com a corda ela trabalha tanto a postura das pernas, a flexibilidade dos braços. Agora a Jéssica vai demonstrar como se fosse uma subida de uma escada, adaptado para o treinamento funcional. A Luciane vai demonstrar um skip, que seria mais ou menos uma corrida paradinha no lugar. Isso seria um pouco do treinamento funcional, tá? Aqui na nossa academia a gente utiliza em forma de circuito. Esses exercícios que elas aplicaram aqui são sequenciados, um em sequência do outro, com certos tipos de tempo de pausa entre um e o outro. Maíta, espero que eu tenha ajudado. Obrigado pela oportunidade de estar participando do seu quadro, tá? Espero outras oportunidades. Tiago, obrigada pela participação, obrigada pro pessoal que te acompanhou. Um grande abraço para você, pro Fernando. Parabéns pela Red Dragon, que fica no Parque do Povo. A academia oferece musculação funcional, tem aula de dança, tem muitas coisas, ok?
E já que a gente está falando em academia, atividade física, você está lembrando a novidade e a promoção da Movement para que você possa fazer exercício na sua casa comprando sem sair de casa? Como? Basta você preencher o cupom MAITA por você e você terá 5% de desconto e também o frete grátis agora no mês de março. Vamos dar uma olhadinha tudo que você encontra na loja online da Movement? Então tudo que você encontra lá na linha residencial você terá esses 5% de desconto e o frete grátis. Vamos ver. Viu só como é fácil? Você compra o seu equipamento de ginástica ou seu acessório sem sair de casa e preenchendo o cupom MAITA por você, frete gratuito e 5% de desconto. Nós vamos para um breve intervalo, mas não sai daí não, porque no próximo bloco, no quadro Doutor Responde, nós vamos falar um pouquinho de ultrassonografia para gestante. Eu volto já. Estamos de volta e agora nós vamos para o quadro Doutor Responde. E olha só a pergunta para você que está esperando o bebê, né? Olha só, existe um número ideal de ultrassonografias recomendado para as gestantes? Doutor Responde. Doutor Responde. Oferecimento: Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visari Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marcelini, especializado no teste de Covid-19. E olha só, quem responde essa pergunta se existe um número ideal de ultrassonografias recomendado para as gestantes é o Dr. José Procópio. Boa tarde, Dr. Procópio. Boa tarde, Maíta. Boa tarde, telespectadores. É uma honra estar aqui com vocês novamente. Essa pergunta, né, quantos ultrassons que se deve fazer durante uma gestação, é uma pergunta que também a maioria dos pacientes sempre perguntam, né, durante a consulta, durante o exame. E assim, existe um consenso de um mínimo, tá? Não é muito variável a quantidade, porque vai depender se a gestação tem algum tipo de problema ou não. Uma gestação que está correndo tudo bem, paciente não tem risco nenhum, idade da paciente ok, né? Então vai ser no mínimo 4 ultrassons, um no comecinho da gestação, lá no início, para ver se está tudo bem, que é uma fase que existe muito risco de abortamento, né, esse início de gestação. Depois a gente tem um exame que é o morfológico do primeiro trimestre, que ele é importantíssimo para a gente detectar doenças genéticas, né, as síndromes genéticas, as trissomias, que são alterações cromossômicas. Então ele é um exame importante para avaliar o risco disso, não a presença, mas o risco. E o morfológico do segundo trimestre, que vai avaliar se tem algum tipo de malformação, algum tipo de órgão com problema, e também ajuda a gente também a fazer também um cálculo de risco também, mas não é tão importante quanto o morfo do primeiro trimestre para essa finalidade. E no final da gestação, lá para o terceiro trimestre, um exame para ver se o bebê está crescendo corretamente, né? Se tem algum tipo de alteração no Doppler, alguma coisa, geralmente o pessoal faz um ultrassom desse tipo no final do terceiro trimestre. E pacientes que têm problemas, que têm maior risco de apresentar algum tipo de doença ou que está o feto apresentando algum tipo de problema, aí o número de ultrassons se torna ilimitado às vezes, né? Vai depender de cada caso. Então é isso, o mínimo 4 ultrassons e dependendo da situação da paciente, se tem algum risco, se a paciente tem algum problema já no feto, essa quantidade de ultrassom vai aumentar sim. Ok? Eu espero que a resposta tenha sido satisfatória. Muito obrigado, Maíta, pela participação. Um abraço a todos vocês.
Obrigada pela participação, Dr. Procópio. Chegamos ao final de mais um programa. Sábado que vem tem muito mais e eu espero por você aqui na tela do SBT. Se cuide, faça atividade física, se alimente corretamente, tenha um lazer, qualidade de vida, tudo isso e por você. Um beijo para Fernanda e para as meninas da loja Paul Pass, que é responsável pelo meu figurino. E olha essa sandália de hoje. Linda, amei. Espero por você sábado aqui no SBT. Tchau, tchau.